Olá, gente, que Deus abençoe a todos. Estamos de volta para mais um vídeo aqui para o nosso canal e também transmitindo ao vivo pelo Facebook, e ficará postado também para que todos possam assistir. Desde já eu peço que você venha compartilhar, deixar o seu like. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, porque eu venho trazer hoje um assunto um pouco polêmico, bastante polêmico, na verdade, não pouco, mas bastante polêmico entre as igrejas evangélicas, entre a doutrina protestante. O assunto que a gente vem trazer hoje é sobre o batismo nas águas. Eu quero falar para vocês que nos assistem, para vocês que nos acompanham o nosso trabalho, que crê na unção e no poder do Espírito Santo que está sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. Eu tenho um chamado para ensinar a palavra de Deus, eu tenho um chamado para ensinar as pessoas que querem entregar suas vidas a Jesus, que procuram a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus. Nós temos visto nos dias de hoje, muitas pessoas confusas dentro da igreja, das igrejas, melhor dizendo, em relação ao batismo nas águas. Eu conheço e tenho visto chegar até mim pessoas que têm 10 anos já caminhando com Cristo, 10 anos frequentando igreja, cultuando, 10 anos fazendo até mesmo alguma obra, né? Fazendo exercendo alguma função dentro da igreja, na casa de Deus, e essas pessoas ainda não são batizadas nas águas. E quando você pergunta para elas, por que você tem 10 anos na igreja, por que você tem 20 anos na igreja, por que você acredita em Jesus Cristo e você ainda não é batizado nas águas? É um pouco polêmico esse assunto, porque ainda traz dúvidas ao coração de muitas pessoas. E eu falo polêmico porque eu venho dizer que muitos pastores de igrejas, que inclusive são igrejas renomadas, são igrejas conceituadas, ensinando errado as pessoas, impedindo a pessoa de entrar no reino de Deus. Eu costumo dizer, às vezes, quem mais impede uma pessoa de entrar no céu é o próprio pastor, é a própria igreja. Tem igrejas e pastores que eles estão fechando as portas de salvação para as pessoas dentro da igreja. Quando um pastor diz para uma pessoa, olha, você não pode se batizar nas águas porque você ainda bebe, você toma bebida alcoólica, ou você não pode batizar nas águas porque você fuma, você não pode batizar nas águas porque você não é casado, você não é casada, né? Eu atendo pessoas aqui de outros ministérios que são pessoas até batizadas com o Espírito Santo, pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, manifestam em suas vidas e até em suas igrejas os dons do Espírito Santo, como línguas estranhas, revelação, discernimento de espírito, sabedoria na palavra, e elas não são batizadas nas águas, porque na igreja onde ela congrega, a pessoa que não é casada, a pessoa que ela ainda tem
vamos dizer assim, que ela diz, olha, não estou ainda preparada, né? Como eu acabei de dizer, ela tem alguns pecados, aí eu fumo, eu bebo, ou eu ainda falo palavrão, eu tenho algo na minha vida, um pecado que eu não posso me batizar. Eu falei para o pastor acerca desse pecado e ele disse que eu não posso me batizar. Então nós vamos esclarecer algumas coisas aqui nesse vídeo. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas. Inclusive, você que assiste esse vídeo, você pode escrever a sua dúvida se você é impedido de ser batizado nas águas na sua igreja. Você que, inclusive, já é até batizado no Espírito Santo, você que já é até mesmo, sei lá, ajuda de alguma forma na igreja. Você, por exemplo, você ajuda na limpeza da igreja. Você gostaria até de ser um obreiro, uma obreira, um diácono, uma diaconisa, mas você não pode porque você não é batizado. O pastor não deixa você se batizar e, consequentemente, também você é impedido de fazer a obra de Deus. E, inclusive, é impedido também ou impedida de tomar a Santa Ceia. Porque quem não é batizado não pode tomar a Santa Ceia. Eu até acho isso justo. Se não for batizado nas águas, não pode tomar a Santa Ceia. Mas eu não acho justo a pessoa não poder batizar, uma vez que ela acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, foi enviado por Deus até a terra em carne, viveu aqui entre os homens em carne e osso. A pessoa acredita que Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, daí apareceu para o discípulo, ela crê nisso, ela crê nessa verdade, ela crê nessa palavra, e mesmo assim ela não pode se batizar, porque o pastor diz para ela, você não pode porque você bebe, você fuma, você tem falhas, tem erros, tem pecados, você é uma pessoa que ainda tem que se consertar muito. Então, muito bem, vamos falar sobre isso e você pode digitar aí, pastor, eu tenho essa dúvida, eu sou assim, na igreja eu sou impedida de fazer a obra, de se batizar, tomar Santa Ceia, por eu não ser batizado nas águas. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu vou ler aqui a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a conversão e o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e de todas as pessoas que ele convidou para estar presentes na casa dele. Só que antes de eu ler aqui para vocês, eu gostaria de pedir, compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo, porque essa palavra, esse assunto é um assunto que traz muitas dúvidas a centenas e milhares de pessoas. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, já aprendeu a palavra de Deus, ela acredita na palavra de Deus, ela acredita em Jesus, mas ainda não é batizada. E mesmo assim, se essa pessoa ela não se batizar pela palavra de Deus, ela está condenada. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, antes de eu ler Atos dos Apóstolos. Se você quiser abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, deixa aberto. Mas antes, uma palavra que é muito conhecida de todos, e eu falo sempre quando eu prego sobre batismo, que está aqui no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 16, que Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha isso. Tem pessoas que elas creem e serão condenadas por não ser batizadas. Por quê? Porque as igrejas ignoram essa palavra, esse ensinamento de Jesus, dizendo que toda pessoa que crê pode ser batizada, independente
do seu pecado, independente da sua falha, independente de como está a vida da pessoa. A única restrição que Jesus Cristo impõe para o batismo é a incredulidade. Pois ele diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O único impedimento, a única palavra que Jesus Cristo ele diz que impede a pessoa de ser batizada é a incredulidade. Caso seja esse o motivo pelo qual você ainda não se batizou, então aí eu até concordo com as igrejas, os pastores. Eu não sou batizado ainda, pastor, porque eu não creio. Eu não sou batizado ainda porque eu não acredito, eu não consigo acreditar em Jesus, eu não consigo acreditar na Bíblia, eu não consigo acreditar no Espírito Santo, no que ele ensina. Então aí eu concordo, não pode se batizar. Quem não crê não pode se batizar e consequentemente será condenado. Agora Jesus Cristo fala que quem crê deve se batizar. E se fizer isso, será salvo. Ou seja, se você não fizer isso, você não será salvo. Tá bom? E aí eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, se você quiser acompanhar. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ele é muito extenso, e eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá bom? Mas a Bíblia diz assim, ó: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. Versículo 2 diz assim: este homem, olha as atribuições de Cornélio, presta muita atenção nessa pregação. Ele era piedoso e temente a Deus. A Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, ou seja, ele fazia também com que toda a sua família fosse piedosa e temente a Deus. Embora isso não está sob o poder de nenhum ser humano, fazer com que o outro seja piedoso. Ainda que você imponha, ainda que você obrigue uma pessoa a ser piedosa e temente a Deus, ela pode até obedecer aparentemente, mas no coração você não pode induzir ninguém, nem saber o que se passa no coração, no pensamento de uma pessoa. Eu, por exemplo, eu sou pastor e eu tenho 2 filhos. E eu não posso obrigar os meus filhos a se batizarem nas águas porque eu sou pastor. Eu não posso obrigar os meus filhos a temerem a Deus. Eu posso ordenar eles e falar, olha, eu sou pai de vocês, vocês estão sob a minha responsabilidade, vocês têm que me respeitar e me obedecer, então por eu ser pastor, eu ordeno a vocês, sejam homens piedosos e tementes a Deus. Eu posso impor isso para eles como uma obrigação e eles, diante de mim, para me convencer e dizerem para mim, amém, pai, eu vou ser temente a Deus. Eles podem falar isso com os lábios, com a boca, mas e dentro do coração? Como eu vou saber se eles realmente estão falando a verdade? Então ninguém pode induzir a nada. Porém, a Bíblia fala que Cornélio também induzia toda a sua casa a ser piedosa e temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Muito bem. Você percebe aqui nessa palavra que a Bíblia não fala que Cornélio era homem fiel. Se você for, lá em Jó também, a Bíblia fala algumas atribuições de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se você pegar Jó e Cornélio, você começar a comparar, você vai ver algumas diferenças. A Bíblia fala que Cornélio era piedoso e temia a Deus. A Bíblia fala que Jó era temente a Deus também. Era um homem íntegro, ou seja, integridade é honestidade, né? Íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, nós podemos dizer, pelo que a Bíblia nos
os detalhes que a Bíblia nos dá acerca dos homens de Deus, nós podemos dizer que Jó era um homem que ele lutava contra o pecado. Porque a Bíblia diz isso, que Jó se desviava do mal. Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, nós vemos que Jó fazia um tremendo esforço para não pecar, para não andar no pecado. Já Cornélio, a Bíblia não fala isso. Cornélio, a Bíblia fala que ele era piedoso e temente a Deus. Ele não era um hebreu, ele não era um judeu, ele era um cidadão italiano. Ele era da Itália. Ele não obedecia os princípios judaicos. Ele não obedecia os princípios dos judeus, as leis dos judeus. Ele não obedecia. Preste atenção nessa palavra. Preste bastante atenção. Certo? Deixa eu mandar só aqui uma cena aqui. Isso. Depois eu vou responder todos os comentários, vou responder todas as pessoas. Depois eu vou tirar todas as dúvidas. Nesse vídeo nós já estamos tirando todas as dúvidas. Eu peço novamente para que você compartilhe, por favor, porque essa palavra é muito importante. E depois eu respondo também a todos que nos enviarem mensagens, tá bom? Nós estamos falando sobre o batismo nas águas. Por que muitas pessoas, mesmo crendo em Jesus, acreditando na Bíblia, não podem se batizar na igreja? Por que os pastores de algumas igrejas de doutrinas, não deixam as pessoas se batizarem? Vamos ver aqui, ó, na palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse homem Cornélio, italiano, piedoso e temente a Deus, estava orando a Deus um dia e ele teve uma visão. Nessa visão, ele claramente viu um anjo que se dirigia a ele e Cornélio, colocando os olhos nele, o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí o anjo fala para Cornélio para ele enviar alguns homens até a cidade de Jope, cidade onde estava hospedado numa casa de uma mulher, o apóstolo Pedro. Ele estava na cidade de Jope. E o anjo do Senhor, aparecendo para Cornélio, falou: vai chamar o Pedro lá. Chama o Pedro. Este homem é um homem de Deus e ele tem algo da parte de Deus para falar para vocês. Enquanto o anjo estava falando com Cornélio, Pedro, lá na casa onde ele estava hospedado, ele sentiu no coração de fazer uma oração, subiu até o terraço lá da casa, e a Bíblia fala que Pedro, ele foi arrebatado em seus sentidos. Ele teve um arrebatamento em seus sentidos, e nesse arrebatamento ele tinha uma visão. Essa visão, a Bíblia conta que um lençol descia, né, do céu em direção a ele, com vários tipos de animais, répteis, quadrúpedes, feras, enfim, animais que ele via na visão, que pela lei judaica o judeu não pode comer. Por exemplo, porco. O porco é um animal que o judeu não pode consumir. O judeu, ele tem algumas restrições na sua alimentação, naquilo que ele pode comer. E aí, na visão, a voz falava para Pedro: mata esses animais e coma, né? Como diz aqui, ó, no versículo 13 a Bíblia fala: e foi-lhe dirigida uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. A voz mandava ele matar e comer os animais.
Mas Pedro disse, versículo 14, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio passaram a porta perguntando pela casa de Simão. Na verdade, o apóstolo Pedro estava na casa de um homem chamado Simão o Curtidor. E chegando, melhor dizendo, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que se ele morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, o Espírito Santo deu aquela visão para Pedro. Ele não entendeu a princípio, mas quando os enviados de Cornélio chegaram batendo na porta, perguntando de Pedro, ele percebeu que aqueles homens eram italianos. O Espírito Santo falou para ele, olha, tem 3 homens te buscando, eles são enviados de Cornélio, vai com eles, não duvida. Aí Pedro entendeu a visão. Pedro entendeu a visão que ele estava tendo dos animais e a voz que falava com ele, mata esses animais e come. Aí Pedro falava na visão, não vou comer, porque eu sou um homem fiel, eu sou um judeu. Eu sou um judeu fiel. Eu nunca comi coisa alguma imunda. Alguma coisa que a minha religião ou que a minha cultura diz que eu não devo comer. Eu nunca fiz isso, eu nunca desobedeci. Ou seja, Pedro mostra que ele era fiel às leis judaicas. E aí na visão Deus falava para ele, não julgue imundo aquilo que o Senhor purificou. E aí ele entendeu a visão, por quê? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Vocês vão ver. Aí Pedro chegou lá, né, na casa de Cornélio, ó. Pedro chegou. No dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Ou seja, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, já estava toda a família de Cornélio e amigos mais íntimos de Cornélio. E no versículo 25 diz assim, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a receber e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem como você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali que haviam se ajuntado. E disse-lhes, olha só o que Pedro disse, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Você está entendendo? Pedro entendeu que aquela visão era Deus falando para ele não julgar que Cornélio e todos os que estavam reunidos com ele na casa eram imundos, porque na lei dos judeus era proibido um judeu se ajuntar ou chegar-se a um estrangeiro, não podia chegar nem perto. Um judeu não pode chegar perto de um estrangeiro, de alguém que é de outra nação, que professa uma outra religião, uma outra doutrina. E isso nos leva a perceber que esse mesmo sentimento e essas mesmas doutrinas acontecem ainda dentro das igrejas nos dias de hoje. Assim como na lei judaica, muitos crentes, muitas igrejas, muitos pastores ensinam e pregam para os seus membros que o irmão daquela igreja não pode se achegar à igreja do outro, não pode falar com quem é católico, não pode
se ajuntar na casa ou até mesmo conviver com quem é macumbeiro. E por isso a gente vê tantas guerras, tantas pessoas que têm até mesmo ódio pelos pastores, pelas igrejas evangélicas. Nós vemos igrejas dizendo, olha, você não pode se ajuntar com um homossexual, você não pode se ajuntar, você não pode falar com uma pessoa que é lésbica, com uma pessoa que é gay, você não pode falar com uma pessoa que é drogada, você não pode se ajuntar, você não pode se achegar, e usam até a palavra de Deus, dizendo, olha, na Bíblia está escrito, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Quer dizer, má interpretação da palavra de Deus, ignorância acerca da palavra de Deus. Eu não posso praticar, eu não posso concordar, eu não posso fazer igual aos que estão escarnecendo. Mas como é que eu vou ganhar para Cristo essas pessoas, ensiná-las e libertá-las se eu não me achegar a elas, se eu não me ajuntar a elas? Como é que Pedro ele ia ganhar essas almas se ele não fosse até elas para pregar a palavra? Se Pedro rejeitasse, e ele só não rejeitou porque Deus deu a visão, mas no pensamento de Pedro, no coração de Pedro, mesmo depois dele ter se tornado um discípulo de Jesus Cristo, ele ainda continuava com essas práticas e essas doutrinas de homens, doutrinas e leis que só afastam o homem de Deus. Só afastam o homem de Deus. A gente vê igrejas, esses dias teve um irmão que falou para mim de uma igreja, um pastor, não vou falar o nome, mas nessa igreja ele falava para o pastor, pastor, vamos evangelizar, vamos percorrer aqui algumas ruas, fazer um folheto aqui com o endereço da igreja, uma palavra nesse folheto, uma palavra de Deus, vamos evangelizar, entregar aqui na vizinhança. E aí ele passava na porta, eles estavam na porta da igreja conversando, o pastor e esse irmão, e da frente, do outro lado da rua, estava passando algumas mulheres, e essas mulheres estavam de calça, e o pastor falava, não, irmão, não, isso aí não adianta, não precisa. Deus é quem traz as pessoas para a igreja. Não, evangelizar nada. As pessoas é que têm que vir para a igreja. Não somos nós que temos que levar a palavra, não. Elas têm que vir. O pessoal, tá vendo ali, ó? Apontou para as mulheres que estavam passando do outro lado da rua. Falou, essas mulheres aí é o que elas querem. Elas querem calça comprida. Elas querem batom. Elas querem brinco. Elas querem isso aí, ó. Não querem saber de Deus. Aí o irmão falou assim, mas poxa, pastor, mas a igreja aqui já tem mais de 10 anos e a gente continua aqui com apenas 3, 4 membros aqui, cada culto que a gente faz, pastor. Aí ele falou, não, mas é porque essas pessoas são as únicas que querem coisas certas com Deus. Quando na verdade, aquela igreja não entra ninguém. Aquela igreja tem 10 anos e só tem 3 membros, 4 membros, porque o próprio pastor impede as pessoas de se salvarem. O próprio pastor com esse tipo de pensamento, que me desculpe pela palavra, é um pensamento medíocre, é um pensamento pobre de espírito, é um pensamento ignorante acerca das escrituras sagradas, né? E até mesmo um pensamento incrédulo. Porque veja aqui na palavra de Atos dos Apóstolos, que Deus ele mandou o apóstolo que mais tinha preconceito acerca dos estrangeiros. Um dos apóstolos de Jesus Cristo, que mesmo depois de ter andado com Cristo, visto Cristo livrar uma prostituta de ser apedrejada, ter visto Jesus Cristo entrar na casa de publicanos, Jesus escolheu, inclusive para ser discípulo e fazer a obra dele, né? Mateus, que a Bíblia diz que era um cobrador de impostos corrupto. Deus
chamou inclusive o próprio Pedro para fazer a obra. Pedro que tinha um temperamento agressivo, Pedro que andava armado. Pedro andava armado. Pedro andava com uma espada na cintura. Para que isso? Se você entregou sua vida para Jesus, se a sua arma agora não é mais física, a arma do cristão agora é uma arma espiritual, é o poder da palavra, a autoridade do Espírito Santo. O crente não precisa andar armado, o crente não precisa andar com espada, com revólver, com faca. O crente, ele tem a arma mais poderosa de todas, que é a palavra de Deus. E, no entanto, Jesus Cristo nunca deu ordem para Pedro abandonar a espada. Veja que coisa interessante. Jesus nunca falou para Pedro, larga a tua espada, deixa de lado, não precisa mais. Não. Aonde Jesus Cristo andava, onde Jesus Cristo ia, Pedro estava com Jesus. Pedro, porque dos 12, um dos mais chegados era Pedro, Tiago e João. Estavam com Jesus muito mais do que os outros discípulos. E aonde Pedro ia com Jesus, andava com a espada na cintura. Nós sabemos disso porque quando Jesus foi preso no Getsêmani, os soldados vieram prender, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado. Cortou a orelha porque, na verdade, certamente o soldado ele deve ter desviado do golpe de espada. Pedro levantou a espada e deu um golpe. Com certeza deu para rachar a cabeça do homem. E aí o soldado deve ter desviado. Pedro passou a espada, ainda pegou a orelha do soldado. Porque Pedro não falou, olha, eu vou cortar sua orelha se você prender Jesus, viu? Peraí, vem cá que eu vou cortar sua orelha. Ele mirou lá e cortou a orelha. Não foi assim. Ele deu um golpe de espada, ele desviou e aí com certeza cortou a orelha. Aí você para e pensa, era preparado? Era preparado para fazer a obra de Deus, será Pedro? Será que merecia estar aonde estava, ao lado de Cristo? Inclusive recebendo um posto e um cargo até mais elevado do que os outros discípulos? Você acha? Você colocaria Pedro para fazer a obra na igreja? Se você fosse um pastor, você que está me ouvindo, está ouvindo essa palavra, você colocaria pastor para ser um obreiro da tua igreja? Sendo que ele andava armado? Você colocaria Pedro para pregar no altar da igreja? Se você fosse o pastor da igreja, o líder da igreja? Você permitiria que Pedro estivesse na igreja, impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas, sabendo que Pedro ele anda armado? Duvido. Claro que você não colocaria, mas é aí que está o mistério da palavra. Jesus colocou Pedro para pregar a palavra. Jesus enviou Pedro a evangelizar pelas cidades, pelas ruas, praças, becos, vielas. E hoje nós vemos, quer dizer, se Jesus colocou para fazer, Jesus escolheu homens que perante a sociedade não eram homens dignos, ninguém escolheria esses homens. Jesus não pegou os mais íntegros, os mais tementes a Deus, os que se desviavam do mal. Jesus pegou homens e mulheres para fazer a obra ao lado dele, que na verdade eram discriminados pela sociedade. A Maria Madalena, que era uma prostituta, foi colocada ao lado de Jesus para ajudar no ministério de Jesus. Você colocaria uma mulher, você sabe que ela foi prostituta, para fazer a obra de Deus na igreja? E é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Os próprios pastores colocando um obstáculo para que as pessoas não entrem no reino de Deus. Eu vejo hoje igreja, não pode fazer a obra porque você é isso, não pode fazer a obra porque você é casado, não pode fazer a obra porque você fuma, você não pode batizar porque você fuma, você não pode batizar porque você não é casado, você não pode batizar porque você bebe, você não pode batizar porque você é estrangeiro. Poxa vida, olha só quem Jesus escolheu para fazer a obra.
Olha só quem Jesus escolheu para pregar a palavra de Deus. Olha os discípulos que Jesus Cristo colocou do lado dele. Olha as mulheres que Jesus Cristo colocou do lado dele. Pedro, quando chega lá, ele já vai com aquela doutrina dele. Ele só estava lá, Pedro só estava lá porque ele recebeu uma visão. E Deus na visão falou para ele, não julgue ser imundo. O que eu santifiquei, Pedro. Eu santifiquei. Não julgue imundo. Se Jesus não falasse com Pedro na visão, ele não ia. Ele não ia, tá? Se Jesus não falasse... Aí você vê um discípulo, o líder da igreja, o apóstolo líder das igrejas, não ia pregar a palavra porque aqueles homens eram estrangeiros. Se o Espírito Santo não falasse com Pedro, não desse para ele uma visão, quando os servos de Cornélio, batendo lá, Pedro está aí, Simão, chamado Pedro, ele está aí, olha, nós somos italianos e viemos aqui chamar ele, porque tem algumas pessoas reunidas lá na casa de Cornélio, elas querem se converter, ouvir a palavra de Deus. Pedro fala, não, eu não vou, eu não posso, porque eu sou judeu, um judeu não pode se achegar a estrangeiros, está na lei. Quer dizer, mas Jesus Cristo não chamou você sendo até mesmo um homem rejeitado? Você não está sendo perseguido pelos fariseus, Pedro? Você não está sendo caluniado pelos fariseus? Você não está sendo tido excluído da religião judaica por você ter aceitado a Cristo e ainda assim você continua rejeitando os estrangeiros, sendo o líder, o apóstolo da igreja, meu Deus do céu. E é assim que os pastores, as igrejas nos dias de hoje estão fazendo. Eram pessoas rejeitadas. O pastor que proíbe a pessoa de tomar a Santa Ceia, o pastor que proíbe a pessoa de se batizar nas águas, o pastor que proíbe uma pessoa de fazer a obra, esse pastor, ele está sendo usado pelo inimigo. Ele está sendo dirigido pelo inimigo. Eu falei para você que esse vídeo seria um vídeo polêmico. Ah, pastor, mas na Bíblia existem alguns versículos que impedem, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Meu irmão, a obra é de Deus, a obra é do Espírito Santo de Deus. Eu não posso, por ser líder de uma igreja, pastor numa igreja, eu não posso me achar o dono daquela igreja e fazer o que eu quero. Nós vemos igrejas que dizem, olha, aqui na nossa igreja, aqui tem uma doutrina, nós temos uma visão a seguir, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E o Espírito Santo, se ele quiser fazer, por exemplo, o judeu não poderia conviver com estrangeiros. No entanto, o Espírito Santo, não foi pastor, não foi igreja, não foi ministério A, B, C, o Espírito Santo foi lá e falou, Pedro, não julgue imundo que eu santifiquei. E agora, Pedrão? E agora? O que você vai fazer? Vai falar não para o Espírito Santo? Vai falar não? Não, claro que não, né? Vai obedecer. Só que se obedecer o Espírito Santo, vai ser repreendido pelos irmãos da igreja. Vai ser repreendido por aqueles da igreja que são, não, nós somos os santos da igreja, a verdade da igreja. As igrejas nos dias de hoje assim, principalmente os ministérios grandes. Olha, aqui você não pode fazer. Que nem, por exemplo, tem igreja que não pode falar em língua estranha porque não é a doutrina da igreja. Tem igreja que os membros não podem entregar revelação porque não, aqui nós não temos esse estilo de entregar. Tanto é que hoje existe dentro das igrejas, no meio evangélico cristão, existe os pentecostais, os neopentecostais e os tradicionais. Isso é tudo uma besteira. Isso é uma besteira. Às vezes me chega pessoas aqui na minha igreja falando assim, olha, qual é o estilo da sua igreja? Eu dou risada e ao mesmo tempo fico indignado. Irmão, que estilo de igreja? Ah, eu quero saber se essa igreja é pentecostal, ou então se ela é neopentecostal, ou se é tradicional.
Ah, vai te catar para lá. Nós temos que aprender, meus irmãos, que não existe essas baboseiras na Bíblia. Onde que está escrito neopentecostalismo na Bíblia? Onde está escrito que uma igreja é pentecostal? Isso é doutrina de homens que inventou isso, é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Não, porque aqui a minha igreja, eu gosto, tem gente que chega aqui e fala assim, pastor, eu gosto de igreja de fogo. Aqui é igreja de fogo? Aqui é igreja que pode rodar, pode pular, pode girar, pode falar em língua estranha, pode entregar revelação, pode falar em mistério, pode ir. Isso é uma palhaçada. Palhaçada. Ó, tem igreja, pastor, eu não gosto de igreja de fogo, não. Pastor, não. Esse tem gente que fala assim para mim também. Pastor, igreja de fogo, igreja de falar em língua estranha, igreja de pular, que as pessoas ficam pulando mistérios. Pastor, para mim isso é uma meninice. Ai, pastor, não gosto dessas coisas. Para mim isso aí é tudo demônio. Tem gente, né? Porque tem gente do lado pentecostal e tem gente do lado neopentecostal, um criticando o outro. Os pentecostais criticam os neopentecostais e os neopentecostais criticam. Os pentecostais falam que os neos são tudo gelado. Ah, esse povo é gelado, não tem o Espírito Santo. Esse povo não tem unção de Deus. Os neopentecostais são tudo frio. Chega a me dar até sono quando eu vou numa igreja neopentecostal. Aí os neopentecostais, eles... Ah, porque os pentecostais são tudo endemoniado e ficam lá pulando, girando. Isso aí eu vi era na macumba, quando era na macumba, os neopentecostais falando dos pentecostais. E aí fica essa confusão, essa briga, perdão pela expressão da palavra, fica essa idiotice entre igreja pentecostal, igreja neopentecostal, igreja tradicional, religião A, B, C, tudo uma baboseira. E Jesus Cristo olhando no céu, né? Ah, meu Deus, esses meus filhos não sabem de nada. E tá aqui a palavra de Deus. Jesus Cristo está pouco se lixando se a igreja é pentecostal ou não é pentecostal. Se o Espírito Santo de Deus mandar, tem que obedecer. Eu falo muito para as pessoas, pastor, qual é o estilo da igreja? Qual é o estilo do ministério? Meu irmão, não tem estilo nenhum. Que negócio de estilo, que negócio de... Qual é o segmento? Que segmento? Meu segmento é Jesus, rapaz. Meu segmento é Jesus, eu sigo a Cristo, eu sigo a palavra de Deus. Se o Espírito Santo de Deus, ele mandar eu voar, eu vou. Se o Espírito Santo mandar eu dobrar o joelho, eu oro. Se o Espírito Santo mandar eu ir na boca de fumo pregar, eu vou. Se o Espírito Santo mandar eu falar em línguas estranhas, eu vou falar. Pode ser no início, no meio, no fim da reunião. Se o Espírito Santo, ele mandar eu sair correndo, eu vou correr. Se o Espírito Santo mandar eu entregar uma revelação, eu vou entregar. Se não mandar, eu não vou entregar nada. Eu vejo hoje pastores que eles forçam um trabalho que chamam mais atenção do público. Desculpa de eu falar isso daí. Desculpa de eu falar isso. Porque eu tenho amigos, pastores meus que estão me ouvindo e que têm, às vezes, essa visão. Às vezes eu vejo pastores falando, olha, eu vou escolher um estilo tal e tal e tal para minha igreja, porque esse estilo chama mais público, ou seja, ele está visando o povo, o público, e ele não está visando obedecer à voz do Espírito Santo. Quando uma pessoa chega para mim e pergunta qual é o estilo da sua igreja, não tem estilo nenhum, estilo é Espírito Santo. Essa igreja é dirigida por Deus, essa igreja é dirigida pelo Espírito de Deus, e o que o Espírito Santo quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quiser, quem ele mandar para a obra, eu vou colocar. Quem ele fala para mim, ó, põe essa pessoa na obra, porque essa igreja é dele, a igreja é do Espírito Santo, a igreja Esperança da Glória de Deus não é de pastor Augusto, a igreja Esperança de Deus não é de homens, a igreja Esperança da Glória de Deus não é da terra, essa igreja é do Espírito Santo de Deus. Ele é quem tem que dirigir a obra de Deus. Pedro, mesmo sendo um apóstolo, estava rejeitando pregar. Ele só foi porque o Espírito Santo falou com ele. Ele só foi porque o Espírito Santo deu a ele a direção. Vai lá, não rejeita esses homens. Não rejeita esses homens. Vai com eles. Vai com esses italianos. Se o Espírito Santo não falasse, ele não iria. Aí Pedro estava lá. Só que na minha visão, no meu entender, Pedro estava até, acredito eu, que... Não vou dizer incrédulo, porque o Espírito Santo já tinha falado com ele, então ele era um homem obediente e ele estava lá. Mas, na
no meu entender, na minha visão, eu imagino Pedro pensando aqui com ele. Eu vou pregar, mas eu já logo vejo que esses italianos não creem na palavra, não devem ter conhecimento. Vou obedecer a Deus. O Espírito de Deus mandou, eu vou obedecer. Mas eu acredito que Pedro mesmo, olhando pelos olhos carnais, físicos, ele dizia consigo dentro de si, não vai acontecer nada aqui. Olha só o que aconteceu. Presta atenção. Presta atenção. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus mostrou para Pedro. Quer dizer, até então Pedro acreditava que Deus fazia acepção. Depois dessa história, depois dessa visão, ele já mudou o conceito, né? Então ele está meio irônico aqui, ó. E abrindo a Pedro a boca, disse: reconheço, olha, reconheço. Por que ele reconhece? Que antes ele não conhecia. Então ele diz, eu estou reconhecendo. Pedro era relutante em ir pregar a palavra de Deus para quem não era crente, para quem não era judeu, para quem era estrangeiro. Ele era relutante, ele não acreditava. Aí agora ele diz, reconheço. Então ele era relutante. Por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Claro que não faz. Quem faz acepção de pessoas é o homem, é a igreja. Igreja A não pode isso, igreja B não pode aqui. Aqui você não pode se batizar, tá? Porque você fuma, você bebe, você faz isso, você roubou, você era ladrão, você era do tráfico, você era do PCC, você não é casado, etc. Um monte de baboseira, um monte de coisa lá. Isso tudo doutrina de homens. Tudo doutrina de homens. Ou seja, tem igrejas, pastores. Eu falei que era polêmico esse vídeo, e eu vou falar. Tem pastores que o diabo não precisa nem trabalhar na vida dos membros da igreja dele. Tem pastores e igrejas que Satanás não precisa entrar lá e operar para tirar as pessoas da igreja. O próprio pastor, com a visão que ele tem fechada, e a ignorância que ele tem acerca da palavra de Deus, não somente o pastor, mas aqueles que estão lá na igreja com a mesma visão do pastor. Porque a igreja não é dirigida só por um pastor. A igreja tem lá os seus auxiliares, tem as irmãs do círculo de oração, as obreiros, presbíteros, é toda uma equipe. E quem está lá tem a mesma visão do pastor. E aí, às vezes, não é nem o pastor que fala, mas nos bastidores ali, antes das reuniões, nas festas, né? Antes do culto, fica ali aquele burburinho. Uma irmã vem e fala isso, você não pode isso, hein? Você não pode batizar, hein? Você não pode tomar Santa Ceia, hein? Você não pode fazer a obra, hein? Você não pode evangelizar. Você não pode falar de Jesus Cristo por aí para as pessoas, não. Porque você não é batizada. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Toma cuidado. E aqueles que têm a mesma visão, eles, do pastor, daquela igreja, aquela doutrina, eles afastam as pessoas do reino de Deus, eles impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. O diabo não precisa nem trabalhar. O diabo não precisa nem afastar, nem desviar essas pessoas, porque os próprios crentes ali, com esses pensamentos, essas doutrinas de homens, já fazem o papel de Satanás. Aí tem gente que fala assim, poxa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu sou rejeitado aqui nessa igreja, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou, embora. Aí vai para o mundo, a pessoa fala, já que eu não posso me batizar, então eu vou para o mundo. Aí eu vou continuar bebendo, vou continuar fumando, vou continuar falando mal da vida dos outros, vou continuar mentindo, vou continuar me prostituindo, vou continuar errando, vou continuar traindo. A pessoa não tem forças para poder se converter. Aí Pedro continua aqui a leitura, versículo 35 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E continua a palavra, e etc, etc. Ele vai pregando. Olha o que acontece. Presta atenção, agora eu vou pular aqui alguns versículos, eu vou direto lá no versículo 44. Atos dos Apóstolos 10, versículo 44.
Dizendo Pedro ainda estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Que maravilha! Pedro ficou de boca aberta. Pedro ficou de queixo caído, porque ele nem tinha terminado o sermão. Pedro nem tinha terminado de pregar a palavra. E o Espírito Santo batizou todo mundo. O Espírito Santo pegou todo mundo. Aleluia! Glória a Deus! Olha lá, dizendo Pedro ainda essas palavras, estava pregando, falando de Jesus, que Jesus veio, né? Viveu entre os homens carne e osso, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, estava pregando a palavra da cruz. Ele estava fazendo um resumão da pregação, né, de Jesus Cristo, da história de Jesus Cristo, da vinda de Cristo, a morte, a crucificação, a ressurreição depois de 3 dias. E as pessoas que estavam ali, consideradas incrédulas por Pedro, consideradas estrangeiras por Pedro, elas estavam assim, ó, ouvindo a palavra e crendo em tudo. Puxa vida, que poder, que bênção e tal, estavam ali. De repente, meu irmão, veio do céu e caiu sobre eles o Espírito Santo. Pedro via todo mundo falando em língua estranha. Quer ver? Ó? Versículo de número 45. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, são estrangeiros. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Presta atenção, vou terminar essa pregação agora. Pode alguém recusar a água? O que é a água? Batismo, ele está falando sobre batismo nas águas. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós? Nós, ó a prepotência dele. Nós, quem somos? Nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos os judeus. Nós somos os da promessa. Podem alguém recusar para esses o batismo nas águas, uma vez que eles foram selados, batizados com o Espírito Santo, assim como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, Pedro ficou de queixo caído. Porque Pedro, não, eu só estou aqui. Eu só estou aqui porque Deus falou para mim não rejeitar. Deus falou para mim não considerar imundo. Mas para mim, na verdade, no fundo, todos vocês são imundos. E Pedro fala lá, hoje eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, vocês são imundos, mas Deus está com vocês também, vocês imundos. Quer dizer, arrogância, prepotência. E hoje as igrejas são desse jeito, arrogante, prepotentes. As igrejas, elas se julgam melhores do que o ser humano. Sendo que Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira. Jesus Cristo não amou os judeus, Jesus Cristo não amou o católico, Jesus Cristo não amou o macumbeiro, Jesus Cristo não amou a lésbica, Jesus Cristo não amou o homossexual, Jesus Cristo amou o mundo todo. Se você faz parte do mundo, Jesus amou você, independente da sua crença, independente do seu pecado, independente do que você faz ou deixa de fazer. As igrejas têm que deixar de ignorância, os pastores têm que deixar de ignorância, os membros, os anciãos, como eles dizem, nós somos os anciãos da igreja, nós somos os que conhecem, mas conhecem coisa nenhuma. São impedimentos, são pedra de tropeço para as pessoas dentro da igreja. Tem gente que faz o papel do diabo dentro da igreja, espanta pessoas, joga para fora aqueles que o Espírito Santo mandou. O Espírito Santo está mandando gente para a igreja. O Espírito de Deus está enviando ovelhas para a igreja
E o pastor manda para fora. E o pastor tira essas ovelhas. Não, você não pode. Porque é isso, porque é aquilo, e aponta o dedo e acusa, e sobe na igreja, e aí faz aquele sermão ignorante, faz aquele sermão, ignorante nos dois sentidos. No sentido de não ter conhecimento, de ser leigo acerca das escrituras, ignorante no sentido de bruto, sabe, de arrogância mesmo, nos dois sentidos. E ainda batem no povo e aí se justificam dizendo, não, eu não tenho papa na língua, eu falo aquilo que o Espírito Santo manda falar, falo uma ova. Quem está mandando você falar isso não é o Espírito Santo coisa nenhuma. Quem está mandando ficar batendo no povo, Jesus ama o povo, Jesus ama as pessoas, ama o ser humano, independente do erro dele, do pecado dele. E Jesus Cristo, ele sabe tratar o ser humano. Jesus Cristo, antes de qualquer religião, qualquer doutrina, tem respeito pelo ser humano. E isso é o que a gente está vendo faltar dentro de muitas igrejas. Não tem respeito pelas pessoas. São brutos com os membros, são ignorantes, magoam as pessoas. Tem pastor que ele usa o microfone e o altar da igreja para matar pessoas, para magoar, acusar. Ó, você que está nesse pecado, nisso, aquilo outro, você vai para o inferno. Você isso, você aqui. Fica com essas palavras achando que é porque eu sou usado. E eles são assim porque tem gente que aplaude, tem gente que apoia. Tem gente que julga ser assim mesmo, doutrina. Tem gente que não pode ficar numa igreja porque ele não usa gravata. Tem determinadas igrejas que você não pode levar o seu esposo, a sua esposa, porque eles não vão deixar você sentar do lado do seu esposo, da sua esposa. É uma palhaçada. Palhaçada. Não, aqui, irmãos, homens sentam de um lado, mulheres sentam de outro lado. Palhaçada, doutrina de homens, doutrina de homens. Não, aqui você não pode usar calça, porque calça é roupa de homem, calça é doutrina de homens, é coisa de homens. Isso é afastar e impedir a pessoa de se converter. Não, você não pode se batizar porque você ainda usa roupas que não podem ser usadas. Você não pode se batizar porque você usa roupa. Mulher não pode usar roupa de homem, calça. Você usa brinco, você usa batom, você tinge o cabelo, pinta o cabelo, então você não pode. Quer dizer, aí vai para a igreja, a mulher bonita, né? Mulher formosa, bonita, sempre se arrumou. Por isso tem ali o marido e etc e tal, porque tanto o homem quanto a mulher quer ver o marido bem, cheiroso, andando bem. Aí a mulher, não, eu não vou mais pintar o cabelo, não vou mais pintar as unhas, eu não vou mais passar um lápis no olho, não vou mais me cuidar, deixa de se cuidar. Aí você vê como fica aí as irmãs crentes da igreja. Desculpa pela expressão, mas aí você vê os maridos de muitas mulheres evangélicas, porque na grande maioria, eu tenho 20 anos que eu prego a palavra de Deus e eu tenho visto isso. A maioria das mulheres, quando elas se convertem, elas perdem o marido. A maioria das mulheres, quando elas vêm para a igreja, elas aceitam a Cristo, elas vêm para Cristo, elas perdem o marido. E aí o pastor na igreja fala, irmã, Deus está tirando. Deus está tirando um casamento de 20, 30, 40, 50 anos, que nesses dias eu recebi uma irmã na igreja, 35 anos de casada. Ela não podia tomar Santa Ceia na igreja dela porque não era casado, o pastor não deixava. Aí eu estava comentando isso com um pastor, que é pastor de doutrina, essas coisas. Aí tá falando, não, pastor, mas se esse homem não se converter, ele tem que, a irmã tem que separar do marido. Eu falei, rapaz, você é o Satanás. Eu falei, você está fazendo o papel do Satanás. Se você fosse o pastor dessa, graças a Deus que essa mulher não é sua ovelha, porque senão você ia desviar ela. Você ia acabar com o casamento dela, mandando ela se separar. Se separa dele, casamento de 35 anos.
Então, porque eles não são casados, esse casamento ele não é reconhecido por Deus. Ah, faça-me o favor. Isso é doutrina de homens, doutrina dos judeus. Aí a pessoa, então, a mulher que está convertida, o marido, ele não quer casar, o direito dele. E ele, se ele não quiser casar, se não quiser entregar a vida dele para Jesus, não quiser ir para a igreja, problema dele, ele vai pagar o preço por isso depois. Mas a mulher não pode ser condenada e impedida de entrar no reino de Deus por causa do marido não querer casar, poxa vida. Ela falava para mim, não, eu já conversei com ele várias vezes, diversas vezes, e ele não quer casar. Eu falei, então você vai tomar Santa Ceia. Vai tomar sim. Eu te autorizo, como ministro do Evangelho, como autoridade espiritual, pelo Espírito de Deus, eu digo, vai tomar Santa Ceia sim, vai participar da Santa Ceia. Se ela não quisesse casar, era outro fator. Outro fator. Agora, ela quer casar, ela não casa porque é do marido, então a vontade não é só dela. Um casamento não é... Uma decisão no casamento não é tomada só por uma pessoa. É concordância. O marido e a esposa têm que estar em concordância. Se ele não quer, ela não pode obrigar. Ela não pode obrigar. Então ela não pode ser impedida de entrar no reino de Deus. Não é nem tomar Santa Ceia. Não pode ser impedida de entrar no reino de Deus. Inclusive é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. A irmã já é batizada com o Espírito Santo e na igreja não deixam ela tomar Santa Ceia. Ah, faça-me o favor. Vamos aprender mais a palavra de Deus. Por isso eu digo então, Cornélio, a Bíblia não diz que ele era um homem fiel a Deus, que não tinha pecados. A Bíblia fala que ele era temente e piedoso. Piedade, uma pessoa boa, pessoa amorosa. Ele dava muitas esmolas, a Bíblia diz. Mas não diz que ele andava, certinho nos caminhos do Senhor. Não fala isso. E no entanto, Pedro foi lá, pregou para eles. Antes de terminar a pregação, foram todos. Não foi só Cornélio. A Bíblia fala que, e no dia imediato chegaram a Cesareia, Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Ou seja, Cornélio convidou toda a família dele e convidou amigos. Tinha amigos ali, alguns mais íntimos. Quando Pedro chegou na casa, a casa estava lotada de pessoas que eram todos gentios, todos italianos. E pregou a palavra para eles, foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro reconheceu, se o Espírito Santo batizou eles, por que eu não posso batizar nas águas? Pedro imediatamente foi lá, eu ordeno que eles sejam batizados nas águas. E foram todos batizados nas águas. Ou seja, todos foram salvos. Todos entraram no reino de Deus. Então não existe negócio, eu não posso batizar porque eu sou pecador, porque eu sou aquilo outro. Meu irmão, quem tira o pecado do mundo é Jesus. Eu costumo dizer aqui na igreja, se uma pessoa, ela diz assim, pastor, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não minto mais, não me prostituo, eu não faço mais nada de errado, nada. Eu estou pronto para ser batizado. Eu falo para a pessoa, você não precisa mais ser batizado, porque olha a ignorância de muitos pastores da igreja. O que é o batismo? Ou para que serve o batismo nas águas? Pelo que eu sei, pelo que João Batista começou a ensinar e Jesus Cristo deu continuidade, o batismo nas águas, pelo que está escrito na palavra de Deus, é para remissão de pecados. Em outras palavras, quem tira o pecado é o batismo nas águas. Claro que desde que a pessoa tenha fé. A fé é o essencial, mas se ela crê, o batismo vai tirar dela o pecado. Se ela tirar o pecado da vida dela sozinha, sem batismo, quando ela estiver perfeita, ela não precisa mais de batismo. Vamos raciocinar um pouco, meu Deus do céu. Aí os pastores da igreja falam para as pessoas, vai lá, faz um curso de batismo. Que curso de batismo que é, rapaz? Aonde já se viu ter que fazer curso para batizar? O curso é a palavra de Deus, é a pregação da palavra. Se a pessoa está vindo, vem nos cultos, eu vou pregar para você. Isso já é um curso. Se você crê na palavra de Deus, se a pessoa aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador e acreditar que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, se ela crê nisso, ela pode e ela deve se batizar nas águas. Não há o que impeça. A única coisa que impede uma pessoa de se batizar nas águas, não ter fé, não crer.
Pois Marcos 16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, a pessoa que não tem fé, ela já está condenada. Porque quem não tem fé não vai se batizar, não vai tomar Santa Ceia, não vai vir para a igreja, não vai entregar a vida para Deus, não vai fazer nada. Agora, quem crê, a única coisa que impede é se não crê. Quem crê deve se batizar. Ah, mas eu tenho pecados, eu fumo. Todos nós temos pecados. Se for assim, o próprio pastor não pode tomar Santa Ceia. Ninguém, então, pode tomar Santa Ceia. Ninguém, porque todos pecaram e todos destituídos foram da glória de Deus. Em pecado fostes formado, né? Em iniquidade fui gerado e em pecado saí do ventre da minha mãe, como diz Davi lá. Todos nós somos pecadores, meu Deus do céu. Todos. É muita hipocrisia dentro das igrejas. Muitos pastores impedindo as pessoas de certas coisas dentro da igreja, com medo do que vão falar, vão criticar, ou então se eu mudar aqui a doutrina, eles vão sair da igreja, que saiam, esses que impedem as pessoas de entrar no reino de Deus, tchau, já vai tarde, tchau. Eu preciso de pessoas dentro da igreja que me ajudem a ganhar almas para o reino de Deus, não que expulsem ovelhas dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que expulsa as pessoas. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Não, eu prefiro que essas vão embora e venham os novos convertidos. Porque eu não estou preocupado com o que vão falar de mim, eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, eu não estou preocupado que vão falar mal de mim. Eu vou pregar a palavra e vou levar o reino de Deus para a vida dessas pessoas, que foi o que o Espírito Santo de Deus mandou eu fazer. Amém, gente? Que essa palavra possa ser compartilhada, enviada para centenas e milhares de pessoas, porque é uma palavra muito forte e verdadeira. Esse amigo que vos fala, o pastor Augusto, da Igreja Esperança da Glória de Deus. Nossa igreja fica aqui no bairro do Cantinho do Céu, na rua Francisco Inácio Solano, número 299, com cultos diários, às 9 da manhã, às 15 e às 19h30. Compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, deixa um joinha pra gente, se inscreve no nosso canal no YouTube se você ainda não é inscrito e compartilha se você quer ganhar almas e se você crê nessa palavra, tá certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe.